Começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você também pode ter acesso a conteúdos exclusivos do Antenados na Geral no Facebook do Antenados. Está aparecendo na sua tela para você acompanhar tudo que nós fazemos no dia a dia. Hoje o programa está muito especial e eu quero que você preste bastante atenção, que nós vamos aprender juntos algo que está acontecendo no mundo, que está a par do nosso conhecimento. Existe uma verdadeira guerra contra a fé cristã no mundo. Milhares de pessoas morrem todos os anos e a gente nem sabe. E nós vamos alertar um pouco do que está acontecendo e como nós podemos participar em ajudar essas pessoas que estão levando a palavra de Deus até os confins da terra. Para falar um pouco sobre missões e também vamos falar um pouco sobre algo muito importante, que é o Domingo da Igreja Perseguida, que acontece nesse domingo, dia 31, será o Domingo da Igreja Perseguida, onde igrejas do Brasil inteiro e do mundo inteiro vão parar para refletir no que nós estamos fazendo, como estamos ajudando pessoas que estão em países fechados para o cristianismo e o evangelho, como podemos ajudar e tomar parte, e claro, lembrar pessoas que dão as suas vidas, que são verdadeiros mártires ao levar a palavra de Deus e pregar a mensagem do evangelho em todo o mundo. Para falar sobre isso, também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto, também é capelão, pastor Antônio Carlos. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco aqui, com você, com os nossos irmãos debatedores e com você que está nos assistindo na sua casa. Obrigado pela sua presença. Também recebo ela que é missionária da Assembleia de Deus Central de Sepetiba. Ela é advogada na área de Relações Internacionais. Também é representante do projeto Ecoando a Voz dos Mártires. Estou falando de André Fernandes. André, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigada. Uma boa tarde para todos. A paz do Senhor para todos os integrantes desse programa e também para os nossos telespectadores. Obrigado pela sua presença, querida. Recebo ele também que é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Campo Grande, em Rio de Janeiro. Ele é bacharel em teologia e mestre em historicidade da religião. Pastor João Neres, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Quero mandar um abraço para minha esposa, a pastora Márcia, e para minha família da fé, Assembleia de Deus WCM, ali em Campo Grande, Vila Kennedy, e agora no Espírito Santo, na cidade de Ibitirama, com o pastor Francisco. Deus abençoe a todos. Já organizei alguns congressos de missões, conferências missionárias, tive essa oportunidade, então espero poder ajudar no tema de hoje. E vai ser, o Brasil é o segundo país que mais envia missionários depois dos Estados Unidos. Qual é a nossa responsabilidade em mantê-los, em zelar pela segurança deles e orar por eles? E claro, separar um dia do ano. Eu acho muito interessante esse dia para a gente pensar onde estão as pessoas e o que estamos fazendo por pessoas que estão em locais fechados para o Evangelho. Para falar também sobre isso, recebo ela que é missionária da Junta de Missões Mundiais no Oriente Médio. Ela é pós-graduada em História das Relações Internacionais e é professora de seminário na área de missões. Estou falando da Sâmia. Por motivos de segurança, da questão de exposição naquilo que ela faz em países fechados, nós vamos dar um blur um pouco na imagem e vamos mudar um pouco o tom da voz dela para que possamos mantê-la em segurança. Sâmia, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Antenados na Geral. Boa tarde, é um prazer estar com os irmãos, é um privilégio fazer parte da obra do Senhor ali no Oriente Médio com os demais missionários. Obrigado, eu quero conversar muito com você ainda nesse programa hoje. Obrigado pela sua presença aqui, né, e a sua coragem de estar aqui para falar um pouco daquilo que as pessoas vivem no dia a dia em países onde a gente nem imagina o que acontece. Também recebo para falar sobre isso, fechando nossa roda de debates, ele que é teólogo, pedagogo e pastor da Igreja Batista Monte Santo. Ele é pós-graduado em História de Missões Mundiais. Bispo Alexandre Metelo, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, André, e eu estou me sentindo pequeno diante da Sâmia. Porque eu gostaria muito de ter a coragem que ela tem. Já foi um grande sonho, né, no meu ministério, também ir para o campo, quem sabe um dia, né? Então nós nos sentimos pequenos aqui diante da irmã Sâmia. Obrigado pela sua presença aqui, pastor. Olha, durante o programa você pode participar conosco. Nós vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, também nas redes sociais. Depois você pode entrar em contato, deixando seu comentário, perguntas e respostas. Queremos tirar aí todos os seus questionamentos. Deixa eu iniciar uma questão, e aí acho que primeiro as damas, depois os cavalheiros para poder responder nisso, mas por muito tempo no Brasil, e eu mencionei isso aqui no início, o Brasil é o segundo maior celeiro de envio de missionários do mundo, né? Mas é interessante que quando nós vamos analisar, às vezes, o envio, para onde vai a maioria dos missionários,
Por incrível que pareça, do Brasil, a maioria dos missionários que saem do Brasil vão para a América do Norte, para os Estados Unidos ou para o Canadá. Não que lá não tenha necessidade, não quero apontar, mas é interessante a gente ver também qual é a rota disso. E por muito tempo também, sempre foi, vamos dizer assim, um grito, um clamor das igrejas, principalmente aquelas que têm um foco missionário muito grande, a África, tudo era África. África era algo que Deus colocava no coração, e para mim isso é muito válido até hoje e continua sendo válido. Porém, existem dados que aí eu gostaria que os pastores e as nossas irmãs pudessem trazer para a gente, de um verdadeiro, vou usar a palavra que André usou no início aqui. André, está acontecendo um genocídio contra os cristãos. Deixa eu dar um dado para você. Todos os anos, eu vou pegar no último ano, 2014, 100 mil cristãos, eu não estou falando de outras religiões, estou falando só de cristão, foram mortos no mundo por causa da sua fé, por causa daquilo que eles criam, da sua confissão em Jesus Cristo. 100 mil. Eu fiz uma matemática, 100 mil por ano são 274 pessoas por mês. E por hora são 12. Ou seja, durante o programa Antenados na Geral, quando a gente chegar no fim, 12 cristãos morreram em algum lugar do mundo porque professam a fé em Jesus Cristo. E aí vocês conhecem melhor do que eu, deixa eu começar pela André e depois a Sâmia também pode falar. Onde é a maioria do foco disso que acontece? É na África, é onde nós estamos enviando, é nos Estados Unidos, onde nós enviamos a maioria dos missionários, ou são em locais que a gente ainda nem pensa, nem imagina que podemos mandar, a gente nem tem consciência que esse número é verdadeiro. Muita gente fala, André, como é que pode 12 pessoas para isso? É um absurdo. É exatamente esse número, né? Sim, e a cada minuto morrem 5 pessoas no mundo. E esse dado que você deu, uma média da população cristã que está morrendo na última década é de 100 mil. Na última década, por ano, 100 mil cristãos morreram. E muitos articulistas já dizem que nós, e eu acredito nisso, que nós já estamos vivendo um verdadeiro holocausto. Não é? Pelo número, e o problema maior é no mundo muçulmano. Segundo pesquisas, são 80% das pessoas que são dizimadas são cristãs no mundo muçulmano, principalmente Oriente Médio, Sul da Ásia e África. E para vocês terem uma noção como a questão é grave, há 100 anos atrás, no norte da África, Oriente Médio, a população daquelas regiões era de 20% de cristãos. E hoje, pelo menos recentemente, são 4%, tão somente. Então, é uma barbaridade e não há uma preocupação na mídia e nem no meio intelectual por causa de uma teoria chamada de multiculturalismo que a esquerda tem implementado nas faculdades. E eu posso dizer que eu fiz o curso de Relações Internacionais e em momento algum foi falado sobre o termo cristofobia. Mas na faculdade eu estudei os pilares do Islã. Não é? Foi um líder muçulmano na minha faculdade a explicar essa situação, e todos os cursos que eu fiz pelo Brasil sobre o Oriente Médio, sobre a questão do conflito israelo-palestino, que eu também gosto de estudar, que é uma questão séria no mundo, antissemitismo, porque o fundamentalismo, nós não podemos nos iludir. O desejo, o objetivo maior é destruir a civilização judaico-cristã. É esse. Então, é um massacre sistemático e que nem os Estados Unidos estão mais preocupados, porque antigamente os Estados Unidos tinham aquela política, né, de proteger as comunidades cristãs pelo mundo. Isso não existe mais. Ano passado, o senhor presidente Obama disse para uma TV francesa que nós americanos, somos também uma nação muçulmana. E se nós entrarmos em mais dados, são estarrecedores. Para vocês verem que a situação vai piorar no Oriente Médio, eu costumo dizer que nós estamos vivendo a era dos genocídios. E não só eu, vários especialistas da área estão falando sobre isso, porque só lá na Arábia Saudita, 92% da população acredita que o ISIS, que é o Estado Islâmico, está implementando a Sharia como deveria ser. Então, a questão é muito grave. Tá bom, aí a gente fala, Arábia Saudita, tudo bem, vamos para Londres. 80% da população muçulmana lá acredita que o ISIS está agindo de forma correta. Na França, 28%. Se a gente for pelo próprio Ocidente... Até uma colonização muçulmana, islamização na Europa. Isso. Uma coisa... Só de ouvir... Dá um tremor, dá um tremelique dentro da gente. E uma coisa que eu acho interessante, eu olho às vezes para a Sâmia, você quando tinha conhecimento desses dados, sabia que isso acontecia, e ela não está nem, não sei se tremeu na época, mas agora não está tremendo como eu pensei que ela estaria. Como é que foi essa escolha, Sâmia? Como é estar lá?
Em primeiro lugar, eu não me sinto corajosa. Não é um ato de coragem, é um ato de obediência. Quando o Senhor falou comigo para ir, então eu obedeci. Porque missões não é uma escolha se você vai ou não fazer. É um ato de obediência à palavra do Senhor. Então, foi o que aconteceu. Também eu percebi que ao longo da minha caminhada, o Senhor me preparou com os dons, os talentos, tudo que eu estudei, para ser essa pessoa que fosse para essa parte do mundo. Como mulher, naquele local, a discriminação é maior, a luta ainda é pior por ser solteira, mas não é limitador. Porque muitas das irmãs que estão lá solteiras estão fazendo um trabalho belíssimo. Então, assim, Deus opera. Por exemplo, eu encontrei uma muçulmana que tinha idade para ser minha filha. E essa menina me abraçou e pediu oração para ela casar, porque ela era socialmente excluída. Como uma mulher solteira, na minha idade, eu pude dizer para ela que nós temos paz, alegria, felicidade, somos completas quando estamos em Cristo Jesus. Então foi uma oportunidade belíssima de testemunhar para ela. Então em tudo o Senhor é glorificado, em tudo Ele tem propósito. Então nós estamos fazendo esse trabalho que glorifica Cristo. Todas as oportunidades que nos vêm à mão, o Senhor tem sido honrado. Então, é difícil, mas não é impossível. Por que eles ainda não se converteram? Não digo todos, mas muitos. Porque nós ainda não pregamos. Quando nós pregarmos, o Senhor vai se manifestar, o Espírito Santo vai tocar e eles vão se converter. Hoje eles estão já vindo para o Senhor Jesus. A gente que mora no Brasil não tem dimensão, né? Mas a Bíblia fala, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. É impressionante o tamanho do campo de trabalho que ainda existe para se fazer, principalmente em locais onde, eu não estou falando mais dos Estados Unidos, eu não estou falando de para onde nós enviamos a maioria dos missionários, lugares fechados que a pessoa, olha o que a Samia passa, solteira, mulher, cristã, meu Deus do céu, junta esses três, como é que... André, eu fico emocionado de ouvir o testemunho de Samia e de tantos outros irmãos com os quais eu mantenho contato através do DEM, Departamento de Missões, através da minha igreja, né, que tem parceria, inclusive, com missionários assim. Então a gente fica assim, como o Bispo Alexandre agora há pouco falou, com o desejo de um dia, quem sabe, Deus nos dá o privilégio, porque é um privilégio, né, de estar fazendo um trabalho como esse. Mas Deus separou uns, né? E a quem Ele separou, Ele tem capacitado, como é o caso de Samia, e tem dado esse desprendimento para obedecê-lo. Mas eu queria lembrar que a perseguição, ela é um fato que, por mais que a gente ore, por mais que a gente faça o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, em oração e comunhão com os nossos irmãos, ela não vai diminuir. A tendência não é diminuir. Não ore para que ela diminua, porque eu não creio que vai diminuir. Eu creio que o Senhor Jesus já nos preparou desde o início, quando enviou os 70, dizendo a ele, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eu creio que quando a igreja começou em Jerusalém, lá em Atos capítulo 4, a perseguição tem início, ela tem início para continuar. Então a gente está na contramão do mundo. A nossa participação no DIP, por exemplo, que vamos falar depois um pouco mais sobre isso, é de intercessão, é de oração, é de ser um com eles, sabe? É de estar juntos, é de aliviar o sofrimento daqueles irmãos que estão passando por essa crise muito mais intensa do que nós, no seu dia a dia, na sua realidade de ser cristãos no meio de um país onde não aceita o cristianismo. Então a gente quer se colocar ao lado deles. Agora, esperar que diminua não vai diminuir, e desejar que isso aconteça é antibíblico. Nós queremos sim que o Senhor nos dê graça, assim como Paulo recebeu do Senhor Jesus uma palavra clara do seu espinho, dizendo, meu filho, a minha graça te basta, né? Eu estou com você, isso é tudo, isso é o mais importante nessa situação. Então esses irmãos queridos nossos que passam por perseguição, alguns o Senhor livra, e a gente ora e Deus faz isso, outros não. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, e acho que o primeiro passo estamos ajudando a dar, que é primeiro, o Brasil tem que, a igreja brasileira, que não é perseguida até certo ponto, mas não vamos dizer assim, a extremos, como estamos falando aqui no mundo do Islã, na integralidade como é no mundo do Islã, mas o primeiro passo é reconhecimento e saber o que está acontecendo com essa igreja. Né? Porque como é que a gente pode ajudar e querer fazer algo se a gente não sabe qual é a realidade? E os números são muito bons para mostrar isso. Enquanto o programa Antenados na Geral está passando, mais de dezenas de cristãos foram assassinados por causa da sua fé. Então esse é o nosso primeiro passo. Segundo passo, nós vamos falar um pouco como é que podemos fazer mais.
Como é que podemos ajudar? Orando, estando com eles, ajudando financeiramente que seja, promovendo capacitação, promovendo que outras pessoas reconheçam. Cada um no seu segmento é governamental, apertar de qualquer jeito, porque e eu não sou contra, e eu não sou a favor de pena de morte para ninguém, mas quando nós temos um traficante que é penalizado com pena de morte, existe uma revolta nacional e presidencial de tirar, né, vamos tirar os nossos diplomatas daquele país. E quantos brasileiros cristãos, vamos falar nisso, ou qualquer outra nacionalidade, estão morrendo pregando o evangelho e ninguém fala nada, ninguém nem sabe. Vamos falar isso no próximo bloco. Vamos para o rápido break. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.